E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, então a gente vai falar do novo episódio de Given, que saiu ontem, o episódio 7. E esse episódio, gente, tá maravilhoso. A adaptação foi bem boa e apesar de parecer que a coisa foi meio corrida, ela foi um episódio excelente, porque finalmente a gente conseguiu ver muito mais coisa, inclusive sobre o Akihiko Kaji. O episódio ele já começa com o Akihiko tendo aí uma pequena lembrança do seu passado, onde ele lembra de amor e ele tá pensando sobre amor. Como ele pensava que o amor era uma coisa suave e macia, até ele conhecer o primeiro amor dele. Que é, inclusive, a gente vai ter uma visão aí do Kaji no colegial e um violinista. Mais pra frente, ao longo do episódio, a gente vai ver que esse primeiro amor do Kaji foi o Murata Ugetsu, que é hoje o colega de quarto dele. Depois da abertura a gente vê os meninos da banda se preparando para o show ao vivo que eles finalmente vão ter, só que existe uma grande tensão aí. Os garotos da banda percebem que, a não ser o Kaji e o Haruki, parece que os outros meninos eles estão meio estagnados, eles não têm evoluído. O Enoyama ele não percebe isso, ele vem a falar sobre isso depois, mas a princípio ele não percebe, ele joga toda a culpa pra cima do Mafuyu. Ele diz pro Mafuyu que o Mafuyu tá cometendo os mesmos erros sempre, que ele não tá melhorando. Ele bota muita pressão em cima do menino, o que deixa os outros dois preocupados, inclusive, porque o Mafuyu não conseguiu escrever nenhuma linha da letra da música ainda. O Haruki então repreende o Enoyama, que ele não devia tratar o Mafuyu assim, e diz que ele não notou que ele também tem estado esquisito. Nesse momento aí o Enoyama ele fica muito tenso, muito desconfortável e ele ainda lembra do momento em que o Mafuyu conta pra ele que existe alguém de quem ele gostava muito. E desde esse momento o Enoyama ele tem ficado assim tenso, ele tem ficado desconfortável com essa situação. O Akihiko Kaji tá indo embora então com o Enoyama e finalmente gente, eles têm uma conversa maravilhosa. Eu amo demais essa conversa desde o mangá. A adaptação aqui ficou maravilhosa, a tradução, a legenda da Crunchyroll também ficou incrível, o que deixou a conversa muito mais divertida. E também ela ficou num todo, essa conversa, de uma forma geral, ela ficou excelente. O Kaji não enrola então e ele finalmente pergunta se aconteceu alguma coisa entre o Enoyama e o Mafuyu, porque ele tem sido muito impaciente com o Mafuyu. O Enoyama então ele muda completamente a expressão dele e aquilo faz o Kaji perceber o que está acontecendo. Inclusive ele tem um surto e ele pergunta pro Enoyama se o Enoyama já botou as garras dele no Mafuyu, que ele não imaginava que o Enoyama era dessa forma. Inclusive no mangá ele usa palavras como inocente, que ele achava que o Enoyama era inocente, mas que ele já quer agarrar o Mafuyu. E o Enoyama ele a princípio não entende o que o Kaji tá querendo dizer com aquilo. O Kaji responde ele dizendo: você tá sabendo a cara que você tá fazendo agora? E ele diz que o Enoyama tá fazendo uma cara de eu gosto do Mafuyu. Isso deixa o Enoyama no chão porque finalmente alguém percebeu. E aí agora a gente tem um diálogo que eu acho maravilhoso, gente. Vocês não têm noção do poder que eu acho que esse diálogo de Given tem. O Enoyama pergunta pra ele então, tipo, eu sou estranho, entendeu? Tipo, e o Kaji, de uma forma muito madura, tem essa conversa com ele, dizendo, por estranho você quer dizer, eu devia gostar só de garotas. E o Kaji diz que não é bem assim. Que ele mesmo já teve uma relação com outro rapaz, ele já teve nessa situação, ele já gostou de um outro rapaz. E pergunta pro Enoyama se ele acha que ele é esquisito. Ele fala ainda que isso já passou e tudo mais, mas a gente vê no olhar do Enoyama a admiração que ele tem pelo Kaji. E como aquelas palavras deixam o Enoyama mais confortável com os sentimentos dele, mas ao mesmo tempo parecem deixar ele um pouco confuso, porque ele não sabe se ele pode já expor esses sentimentos. Quando eu falei o quanto eu gostei e o poder que eu acho que essa conversa tem, eu não tô brincando. Porque o Kaji, ele fala sobre aquilo com o Enoyama numa naturalidade incrível. E é algo que eu acho que muitas pessoas, inclusive muitos gays hoje em dia, deveriam aprender a fazer. Porque a gente precisa estar pronto para lidar com as pessoas que estão descobrindo a sua sexualidade ainda novas, e tu que é mais velho às vezes precisa lidar com isso, precisa saber como conversar.
E a forma como isso foi retratado em Given, como essa conversa é tida, ela é maravilhosa, por isso que existe essa relação infinita de amor e ódio entre o Cad e o mundo, porque o Cad, ele tem seus problemas, o Akihiko Cad, ele vai vir a mostrar alguns problemas, não sei quando isso no anime, mas no mangá ele é um personagem bastante problemático, só que ao mesmo tempo ele é um personagem incrível, e eu acho que por mais que o Haruki ele tenha essa imagem de mãezona do grupo que ele passa constantemente, o Cad ele tem um potencial e atitudes que desenvolvem isso de uma forma maravilhosa, e esse diálogo é uma das coisas que representa isso. Nessa conversa ainda o Cad fala pro Enoyama que o Mafuyu ele aprendeu a tocar guitarra por causa do Enoyama, e ele tá decidido a compor a letra da música porque o Enoyama pediu pra ele, e que o Enoyama tem muita responsabilidade sobre isso e que é pra ele lidar com isso. A gente vai ver então o Mafuyu aí treinando arduamente guitarra sozinho, mesmo no intervalo da escola. Depois a gente vai ver a Kasai-san, aquela menina que muitos de vocês pegaram muito ódio por ela. E ela então tá indo levar o lixo e o Enoyama se oferece pra ajudar porque aquilo é pesado. Ele vai com ela e chegando lá embaixo eles começam a conversar. Enquanto isso, o Itai e o Eki chamam o Enoyama que tá passando no corredor para assistir, porque eles estão com aquela ideia, aquela perspectiva de que o Enoyama tá dando em cima da menina, tá prestes a ficar com ela, e observando por que ele é tão popular. E essa é uma observação que o próprio Mafuyu faz, ele percebe porque o Enoyama ele é muito popular porque ele é muito gentil e agradável com as pessoas. Já enquanto isso, os dois, a Kasai-san e o Enoyama, eles estão tendo uma conversa completamente diferente. Ela tá querendo se desculpar pelas coisas que ela falou, porque ela sabe que aqueles rumores são completamente desnecessários, ela não precisava ter falado nada daquilo. Ela inclusive não consegue entender como o Enoyama tá sendo gentil com ela depois daquilo tudo. O Enoyama fala pra ela que não tem problema, que eles estão kits porque ele na real gostou de saber daquilo e que então não tem problema nenhum. É muito legal ver a redenção da menina aqui, né? Porque todo mundo quis crucificar ela, mas eu acho que quase todo mundo já fez alguma grande cagada quando tava muito afim de alguém, quando queria ficar com alguém, quando tava apaixonado por alguém. Vocês já fizeram alguma cagada ou talvez já tenham feito algo pra tentar prejudicar o relacionamento de alguém que pode estar roubando essa pessoa de você. Então ninguém pode crucificar a menina. Eu acho que isso é bem problemático porque a personagem mulher é sempre muito crucificada, né, em animes BL. E enquanto o Mafuyu e os outros meninos assistem aquilo, inclusive o Itai e o Eiki falam pro Mafuyu que sabem que eles vão tocar e que eles estão muito ansiosos pra assistir e que é pro Mafuyu se esforçar bastante porque eles gostam muito de música. E nesse momento que os pensamentos do Mafuyu começam a se organizar, isso faz o Mafuyu pensar como as pessoas realmente vão a um show de música porque elas gostam de música, porque elas querem ouvir música. E isso coloca ele em uma situação que ele começa a pensar sobre a letra que ele tem que escrever, e ele pensa nessas pessoas. O que ele gostaria de dizer para aquelas pessoas que vão até um show de música porque gostam de música e querem escutar, querem se divertir nesse momento. Durante o ensaio da banda naquele dia, então, todos ficam muito surpresos ao perceber o quanto o Mafuyu melhorou, depois de acharem que o Mafuyu não tinha melhorado nada. Inclusive quando eles fazem um pequeno intervalo, o Mafuyu ele adormece muito rápido, o Cad e o Haruki saem pra fumar, e o Enoyama então fica ali cuidando das coisas, olhando tudo, e ele senta do lado do Mafuyu que acaba se escorando nele. Nesse momento ele tem um surto, e ele percebe que o coração dele tá palpitando muito rápido por aquilo. Ele também lembra que foi assim que ele conheceu o Mafuyu dormia pesadamente nas escadas da escola quando ele encontrou o Mafuyu pela primeira vez. Ele então percebe que as mãos do Mafuyu elas estão calejadas e com os dedos grossos, aparentemente de tanto tocar, de tanto treinar. Ele lembra que ele também já foi assim. Enquanto o Enoyama tá pegando na mão dele, o Mafuyu acorda, o que faz o Enoyama levar um susto, ficar super desconfortável, né, por estar naquela situação. E o Mafuyu então pede desculpa ao Enoyama porque ele não conseguiu escrever nada ainda da letra. Mas o Enoyama diz pra ele que é pra ele se esforçar bastante porque eles ainda têm tempo. O Haruki tá prestes a voltar pra dentro da sala depois de terminar o cigarro, mas o Cad então segura ele e pede pra ele fumar mais um cigarro com ele, mesmo que o Haruki não tenha outro cigarro pra fumar. Mas tudo que o Cad quer é dar um tempo
pro Enoyama e pro Mafuyu ficarem sozinhos. Então enquanto fuma o cigarro dele, o Kaji pensa como é amar alguém. Você precisa mostrar a sua parte mais frágil, mais mole pra pessoa, e ele ainda lembra de quando ele viveu isso pela primeira vez, e a gente finalmente vai conhecer quem é o Murata Ugetsu. A gente vai conhecer então um rapaz, o violinista que foi o número 1 durante muito tempo, que acabou conhecendo o rapaz que ficou em segundo lugar, que era o Akihiko Kaji. Os dois estudam na mesma escola, acabam se tornando bons amigos, acabam andando muito tempo junto, e o Kaji percebe quem era Murata Ugetsu. Que ele tinha sempre o dom de expressar todas as emoções que ele sentia. E ao mesmo tempo não. Ele não conseguia transmitir essas emoções claramente. E parece que ele não conseguia externalizar essas emoções claramente. Só que ao mesmo tempo o Kaji percebia, principalmente enquanto ele tocava, que todas as emoções que estavam dentro do Ugetsu pareciam se intensificar, ficarem sempre mais fortes. E aquilo era algo que o Kaji tinha muita inveja, mas que ao mesmo tempo ele tinha muita pena do Ugetsu ter que viver assim. Porque tu ter que viver com todas as emoções que tu sente dessa forma, tu conseguir transformar isso em música é maravilhoso, mas tu ter que viver com aquilo, tu ter que lidar com as tuas emoções de uma forma tão extensa sempre, não deve ser fácil pra ninguém. E o Kaji lembra do Jin, que ele percebeu isso no Ugetsu, abraçou ele e sentiu as mãos do Ugetsu abraçarem ele de volta. E como aquela situação fez ele querer tá mais próximo do Ugetsu. A forma como as mãos do Ugetsu abraçavam ele faziam ele querer tirar toda a roupa que existia entre eles para sentir o toque da pele deles. E é incrível a forma como o Haruki transmite isso pra gente, fala sobre isso. A gente vê o Akihiko em casa então, quando ele liga o rádio, ele escuta a notícia de que o Murata Ugetsu tinha ganhado o concurso. E a gente vê o Murata chegando em casa. Ele inclusive se despede de alguém, parece se aproximar muito dessa pessoa. A gente, com o tempo, eu não sei como eles vão retratar isso no anime, mas no mangá a gente logo sabe que é o namorado do Ugetsu, o novo namorado do Ugetsu. E então ele chega em casa, ele tá exausto, ele vai deixando tudo pra trás, simplesmente se joga. Enquanto o Kaji, ele faz o que a gente pensa que uma pessoa como o Kaji não faz, ele organiza tudo e ele vai atrás do Ugetsu juntando as coisas, cuidando dele. E eu tenho certeza que isso deixa você que não conhece a história do mangá cada vez mais curioso de entender quais são os sentimentos do Akihiko Kaji pelo Ugetsu, qual é o relacionamento dos dois hoje em dia. Afinal de contas, eles moram juntos, mas aparentemente o Ugetsu tem alguém já, ele tem outros namorados. Isso tudo deve se esclarecer em breve, eu acredito que no próximo episódio a gente já tem mais informações sobre isso. Mas eu também tenho certeza que deve deixar você cada vez mais curioso de conhecer um pouco mais da relação do Akihiko com o Ugetsu. Na escola, o Mafuyu e o Enoyama conversam e o Mafuyu fala pro Enoyama sobre um trecho da música que ele não consegue aprender, que ele não consegue melhorar. E o Enoyama se dispõe a ajudar ele. Então os dois se encontram no intervalo, porque como diz o Enoyama, eles não têm muito tempo, então tem que aproveitar mesmo o intervalo das aulas. Eles se encontram no lugar de sempre. A gente tem mais uma vez aquele jogo de luzes maravilhoso que a gente tem quando as cenas acontecem aqui. E os dois estão treinando, inclusive o Enoyama cobra que o Mafuyu treine sem olhar pra guitarra, porque ele não consegue olhar pra baixo enquanto canta por causa do microfone. E o Mafuyu treina arduamente isso. O Enoyama percebe o esforço dele e nesse momento então o Enoyama volta a incentivar ele. Da forma agressiva e desajeitada do Enoyama, ele dá todo apoio e força pro Mafuyu continuar treinando e melhorar. Então a gente vê uma sequência de cenas que demonstram a passagem de alguns dias, né? Os meninos trabalhando, se preparando pro show, conversando sobre a banda, o Mafuyu tentando escrever a letra, até que chega a apenas uma semana antes do show e o Kaji, ele reúne os meninos e propõe que eles não façam nenhum ensaio até o dia do show, até dali a 7 dias. O Kaji inclusive fala que ele não acha que continuar indo aos ensaios vai ajudar o Mafuyu a escrever a letra. O Haruki concorda com isso tudo, porque eles sabem que eles precisam da letra pronta e o Mafuyu não tá nem perto de terminar. O Kaji então avisa que vai levar o Mafuyu pra casa e pede pro Haruki se encarregar de acompanhar o Enoyama.
E mais uma vez a gente vai ver o Kadi sendo um cara incrível. Antes mesmo de subirem na moto, ele fala pro Mafuyu que se o Mafuyu ele não se acertar com o passado dele, ele não vai conseguir nunca escrever essa letra. E que ele precisa então saber se ele quer fugir ou se ele quer realmente colocar isso em palavras. Aquilo deixa o Mafuyu muito pensativo e ao mesmo tempo chocado, porque ele realmente não espera ver as pessoas lidando com ele dessa forma, preocupadas com essa situação dele. E mais do que isso, ele fica tenso, porque o Mafuyu, ele mesmo não sabe ainda o que ele quer fazer. E essas perguntas colocaram ele nessa posição, essa pressão que o Kadi colocou sobre ele de ter que escrever a letra da música antes do show, o quanto antes, acabam deixando ele pensativo. E é o que o Mafuyu precisa. O Mafuyu ele ainda não conseguiu colocar os sentimentos dele em ordem, e tudo que eles fazem, essa pressão que o Akihiko tá colocando sobre ele pra ajudar ele a entender e decidir o que ele realmente quer, o que ele realmente sente, é o que ele tá precisando na hora. Enquanto isso, o Haruki tá levando o Enoyama pra casa e ele tá... Gente, essa cena, ela começa muito cômica, né? Por causa da situação do Haruki, e ela termina muito intensa, muito dramática no episódio. Mas o Haruki, ele não tá lidando bem com o fato de que o Kadi chegou muito perto do ouvido dele e pediu uma coisa pra ele. O Kadi pediu pra ele levar o Enoyama pra casa e deixar o Enoyama inspirado, atiçar o Enoyama. Só que aquilo acabou deixando o Haruki desconfortável, porque afinal o cara que ele gosta, o Kadi, chegou muito perto, falou muito perto do ouvido dele, e aquilo deixou ele completamente agitado. Só que ele então pensa sobre a situação, e ele sabe que o Enoyama é o cara que tem o poder de botar tudo a perder, porque ele é o cara que tem o poder de separar toda a banda. E ele não tá entendendo bem onde é que o Kadi quer chegar com aquilo, mas ele decide apostar todas as fichas no que o Kadi tá apostando. Então o que ele faz é puxar uma conversa com o Enoyama sobre a forma como o Enoyama tá tocando, e que ele provavelmente não percebeu, mas que ele só tem tocado por tocar como sempre. Ele não tem mais buscado melhorar, tudo que ele tem feito é tocar como sempre, e que provavelmente isso é uma das coisas que preocupa o Kadi. Que ele tá tão preocupado com o som do Mafuyu que ele acaba não percebendo que o próprio Enoyama é muito bom. Ele é muito bom, ele sabe disso, mas o que o Haruki quer dizer pra ele é que o fato dele ser tão bom e ele prestar tanta atenção no Mafuyu é que fez ele deixar passar e acabar não percebendo que ele mesmo tem falhado e tem piorado em algumas coisas. Isso deixa o Enoyama muito tenso e ele não sabe bem como lidar com aquilo, como receber aquelas informações. Mas o Haruki diz que se continuar dessa forma, ele tem medo que o som do Mafuyu acabe engolindo do Enoyama. Ao ver as expressões do Enoyama, o Haruki percebe que agora eles colocaram uma bomba no meio da banda e que só o Enoyama pode desarmar ou explodir essa bomba, mas ele decide apostar todas as fichas na mesma coisa que o Akihiko Kadi tá apostando. Eu acho que esse episódio ele tem os melhores diálogos. Aquele diálogo do Akihiko Kadi com o Enoyama é maravilhoso, gente. Como eu disse, ele é muito importante para qualquer menino gay que esteja passando por uma situação semelhante e que queira aconselhar alguém ou que precise desse conselho. É um diálogo maravilhoso, além dele ser muito divertido, porque aquele diálogo ele é cheio de alívios cômicos e ele carrega uma carga dramática muito densa, mas ele faz um trabalho excelente nesse momento. Inclusive a legenda da Crunchyroll fez um trabalho muito bom com esse diálogo. Inclusive eu tô maravilhado com esse episódio. Principalmente eu tô maravilhado com esse diálogo e eu gosto de ver como as coisas estão acontecendo, a forma como a coisa tá indo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais do passado do Kadi e do Murata Ugetsu. Eu acho que a gente deve ver até o final do episódio, né? Tem 11, então a gente deve ver mais algumas coisas sobre os dois ainda. Eu espero que a sua experiência com Given esteja sendo tão boa quanto a minha, de verdade.
Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você achou desses diálogos, o que você tá achando da adaptação. Não esquece que eu faço live todos os dias lá na Twitch TV, é twitch.tv/Gutonu. E lá, se você quiser, você pode passar pra gente conversar mais sobre Given enquanto eu jogo alguma coisa. A gente pode até jogar alguma coisa junto se você quiser, é só dar uma passadinha lá. Eu faço live todas as tardes e às vezes eu faço à noite também, mas basicamente eu faço todas as tardes. Começa lá pela 1, 2 horas da tarde e vai até umas 6 horas da noite. Então eu quero muito que vocês passem lá pra gente poder continuar conversando sobre Given, eu vou adorar isso. Deixe seu like no vídeo, porque o like ajuda bastante a divulgar meu vídeo e ajuda a gente a divulgar Given, isso também vai ser maravilhoso. Se inscreve no canal se é novo por aqui pra receber os meus próximos vídeos, pra acompanhar a análise de todos os próximos episódios, né? A gente tem aí uns 4 episódios ainda pela frente. Eu tô muito ansioso, muito sedento por Given, imagino que vocês estejam do mesmo jeito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau!